Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Vamos continuar gravando aqueles vídeos a respeito da reforma tributária. Bem, nós estamos fazendo um trabalho que é basicamente o seguinte: existe um projeto do Congresso e do governo no sentido de fazer uma consolidação, fazer uma juntada das duas propostas de emenda constitucional que estão correndo lá no Congresso hoje. Nós temos a PEC 110, que está no Senado, e a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados. Muito bem, então nós estamos procurando saber quais são as diferenças entre o que está na PEC 110 e o que está na PEC 45 e procurando adivinhar como é que isso vai acontecer. Nós já falamos sobre isso, a ideia é fazer uma comissão especial formada por 15 senadores, 15 deputados, tem um presidente e um relator, e essa comissão, se correr tudo bem, começa em fevereiro, durante 90 dias, isso vai, fevereiro, março, até o final de abril, né? Então, basicamente é isso. O que nós estamos tentando? Nós estamos tentando reproduzir o trabalho, a tarefa dessa comissão, porque de posse dos dois textos, nós temos que fazer uma consolidação e a ideia é discutir, afinal de contas, o que vai sobrar depois desse projeto lá no mês de abril, né? Essa é a ideia. Muito bem. Anteriormente já vimos alguns detalhes, né? E agora nós estamos na oitava etapa do trabalho. E essa oitava etapa ela se refere à transição da partilha dos recursos. No vídeo anterior, nós falamos da transição para o contribuinte. Não, o contribuinte vai ter tanto tempo para fazer isso, depois tanto tempo para fazer aquilo, tal, né? Então, é a transição do ponto de vista do contribuinte. Agora, nós vamos verificar essa tal transição, mas não do ponto de vista do contribuinte, do ponto de vista da administração tributária, do ponto de vista do governo, que vai arrecadar. O contribuinte vai arrecadar o tributo lá que estiver na reforma. O governo, né, a administração vai receber aquele recurso. Só que aquele recurso ele vai chegar num caixa único, claro, e depois ele vai ser dividido, ele vai ser partilhado. E como isso será feito? Qual é o período, qual é a transição que essa partilha vai se dar? Muito bem, então vamos ver o que a PEC 110 nos oferece. Vejam bem, a PEC 110 diz o seguinte: no total, a transição dessa partilha será de 15 anos. 15 anos, né? Essa transição. E a partir da criação dos novos impostos, que virão aí na reforma, né? Cada ente federativo, União, Estados, município, Distrito Federal, receberá a parcela das receitas dos impostos novos, de acordo com a participação que cada um teve na arrecadação dos tributos que estão sendo substituídos. Basicamente é o seguinte: o IPI vai acabar? Muito bem. O ente federativo que recebia aquele IPI, né, através do IPI, vai receber através do IBIS, né, do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Quanto? A mesma quantia que ele recebia do IPI. Por exemplo, o PIS vai acabar? Vai acabar. Quanto é que ele recebia, o ente federativo recebia do PIS? Tanto. Muito bem, então através do IBS ele vai receber o mesmo valor que recebia do PIS. E assim PIS, e assim a COFINS, e assim o ICMS, e assim o ISS, falando da PEC 45. Você pode lá na PEC 110, que são ao todo 9 tributos sendo substituídos, então vai se verificar o que ele recebia de cada tributo, IOF, por exemplo, salário e educação, o que ele recebia de cada tributo, ele vai continuar recebendo no bojo do IBS, né? Daquele bolo total do IBS, vai se pegar uma parte e destinar para a União, para os estados e para os municípios, na mesma proporção, na mesma quantia que ele recebia anteriormente. A ideia é que a arrecadação dos entes federativos nem seja maior, nem seja menor. Quer dizer, o valor será basicamente o mesmo. Claro, vai ser, olha, como é que você vai fazer isso aí? Uai,
os registros que a Receita Federal tem, que a Receita Estadual tem, que as receitas municipais têm, junta tudo isso e faz essa divisão. Muito bem, prossegue aqui na PEC 110, diz, após a implementação definitiva do sistema de cobrança, prevista para durar 5 anos, a regra retrodescrita é progressivamente substituída pelo princípio do destino, a razão de 1/10 por ano, né? Então, veja bem, eu disse inicialmente que a transição é de 15 anos, né? 10 mais 5. Ora, então, nos primeiros 5 anos, nós temos a história. O que recebia, tal, se continua recebendo. O que recebia aquilo, continua recebendo. E depois dos 5 anos, daí começa um período de 10 anos, que vai substituir pelo princípio do destino. O princípio do destino, é claro, a arrecadação ela vai beneficiar onde o produto ou o serviço vai ser consumido. Esse é o princípio do destino. Então, tudo bem. Esta é a descrição que está lá na PEC 110, que é a proposta de emenda constitucional que está no Senado. Muito bem, daí veio a pergunta aqui na Carcalar. Mas e se a PEC 110 não for aprovada, e o que for aprovado foi a PEC 45, aquela que está na Câmara? É uma hipótese também, né? Ou você aprova a 110, que está no Senado, ou você aprova a 45, que está na Câmara. E se a 45 for a vencedora, como funcionaria essa transição na divisão de recursos? Vamos dar uma olhada então, tá lá. Diz aqui, PEC 45, no total, na PEC 45, a transição será de 50 anos. Vejam, na PEC 110 são 15. Na PEC número 45 são 50 anos. É tempo para naná, né? E aí a proposta explica o seguinte, durante 20 anos, desses 50, os primeiros 20 anos, a partir da criação dos novos impostos, cada ente tributário vai receber o valor equivalente à redução da receita. Mesmo mecanismo que tem na 110. Ele deixou de arrecadar isso, recebe outro. Deixou de arrecadar aquilo, recebe outro. Então, haverá uma substituição. Mas é claro que na PEC 45 é possível que os entes federados mexam nas alíquotas do IBS, entende? O Estado pode fixar uma alíquota diferente, os municípios e tal. Então, aqui diz, o valor do aumento ou a diminuição da arrecadação em virtude de alterações dessas alíquotas de competência, então também será destinado a esses entes. E depois, no terceiro ponto, é o superávit, isto é, o ganho, ou o déficit, ou a perda de arrecadação, após considerar essas duas parcelas anteriores, que será distribuído proporcionalmente pelas regras de partilha do novo IBS, quer dizer, o princípio do destino, mediante a apuração de débitos ou créditos. Tudo isso nos primeiros 20 anos, hein? Lembro que eu falei que são 50 anos de transição. Nos primeiros de 20 anos, tem esse mecanismo que eu acabei de falar. E aí vem a pergunta, e a partir do 21º ano, né? Quando terminar esse período de 20 anos, a partir do 21º, o que vai acontecer? Bom, a parcela equivalente à redução do ICMS e do ISS será reduzida em 30 avos ao ano, passando a receita a ser distribuída segundo o princípio do destino, né? Então, um período de 50 anos, PEC 45, hein? Divisão da partilha da receita. Período de 50 anos, os primeiros 20 anos administrar pelo que eu disse. Nos 30 anos seguintes, haverá uma redução de 30 avos por ano e vai sendo substituída pelo princípio do destino, né? Você vê que as duas propostas, elas acabam no princípio do destino, que a ideia é essa, né? A arrecadação vai ficar com o ente tributário onde o produto ou serviço for consumido. Esse é o princípio do destino. Tudo isso vai ser feito, então, substituindo. Tem um mecanismo inicial de inversão, de receita, etc.
e depois entra o princípio do destino, que é seguramente o melhor sistema de divisão. Muito bem, vamos fazer então alguns comentários a respeito desses dois pontos, da 110 e da 45. Vocês notaram que tem grandes diferenças entre uma proposta e outra, né? Vejamos quais são essas principais diferenças. Comecemos pela PEC 110. A transição da 110 é de 15 anos. A transição da 45 é de 50 anos, quer dizer, mais de 3 vezes mais. Muito bem. Na PEC 110, cada ente federativo, né, União, Estado e Município, receberá parcela dos impostos novos de acordo com a participação que teve na arrecadação anterior. Que ele recebia, continua recebendo, né? Só que vem através de outro tributo, não mais através do IPI, PIS, COFINS e ICMS, mas através do IBS. Bom, após a implementação definitiva no sistema, na PEC 110, são 5 anos, a regra é progressivamente vai substituindo por esse princípio do destino, a média de, né, a razão de 1/10 por ano, né, que é mais ou menos isso. Então, vejam que existem grandes diferenças entre um e outro, né? A PEC 110 são 15 anos, cada um continua recebendo o que recebia anteriormente. Depois de 5 anos, entra definitivamente o princípio do destino e aí vai embora. E na PEC 45, a PEC 45 é diferente, né? A transição é de 50 anos e não de 15. Aí como é que fica? Bom, desses 50, como nós falamos, nos primeiros 20 anos, cada ente vai receber o que reduzir do ICMS, ISS, etc., vai aumentar o IBS. Uma coisa vai sendo substituída pela outra, até zerar. O valor do aumento ou diminuição dessa arrecadação será dividido na proporcionalidade, né? Porque o superávit ou débito que ocorrer, proporcionalmente seria dito. Isso nos primeiros 20 anos daqueles 50. Muito bem, e a partir do 21º ano? Depois de 20 anos começa o 21º. Bom, no 21º, a partir dessa data, a parcela equivalente à redução do ICMS e do ISS será reduzida em 30 avos por ano, passando a receita a ser distribuída, então, pelo princípio do destino. Vejam bem, é importante lembrar que a transição na partilha de recursos basicamente não tem nada a ver com o contribuinte. Quer dizer, o contribuinte ele tem que cumprir aquilo que nós vimos anteriormente, né? Que é, ele tem que cumprir, é a transição para o contribuinte. Agora aqui não, né? Você tem a diferença para o ente tributante, para aquele que vai receber. De uma parte, quem paga, que é anterior, é a transição para o contribuinte. E aqui é para quem recebe, é para a União, os estados e os municípios, tá? Então, essas são as diferenças, as grandes diferenças existentes entre uma e outra. A preocupação minha é sempre lembrar o seguinte: a PEC 110 ela é muito diferente da PEC 45, porque ela tem regras que diferem totalmente uma da outra, né? Como a nossa comissão, né, básica, a nossa comissão mista, vai juntar uma coisa e outra, eu fico muito curioso saber como é que vai fazer isso aí, né? Uma é 15 e outra é 50. Uma é 5 anos e depois mais 10. Uma é 50, primeiro 20, depois mais 30, né? Como que vai juntar tudo isso para fazer uma coisa só, né? Certamente vai remanescer disso tudo um Frankenstein que tomara que seja compreensível, que seja justo, que seja jurístico, né? E que os contribuintes realmente possam entender o que vai acontecer e, principalmente, que os órgãos da administração, União, Estados e Municípios, se preparem, né? À medida que a reforma da avançou, se prepara para instruir os contribuintes como é que eles devem fazer em relação à PEC 110 ou à PEC 45, ou será uma mistureba dessas duas propostas de emenda constitucional. Muito bem, depois dessa transição para os órgãos, né, para a transição dos recursos, no próximo vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito interessante,
que é o imposto seletivo. O imposto seletivo está previsto na PEC 110 e também está previsto na PEC 45, mas completamente diferente. Um fala de uma coisa, outro fala de outra, é totalmente diferente. É por isso que nós temos que analisar para saber como como a PEC 110 trata o imposto seletivo e como a PEC 45 trata o imposto seletivo. E como será possível juntar as duas propostas numa proposta só, que é o objetivo final da comissão mista, que esperamos comece a trabalhar agora em fevereiro e vai até o mês de abril. Muito bem, convido vocês para o próximo vídeo, então, a gente vai conversar um pouco a respeito do imposto seletivo. Muito obrigado.